Sente-se, por favor, amado irmão, e abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, o quinto livro do Antigo Testamento, esse livro tão impressionante, esse livro que é um presente de Deus para nós, o livro de Deuteronômio, tão rico, tão profundo esse livro. E hoje eu gostaria de encerrar essa série de mensagens em Deuteronômio, quando Deus renova a vida. Estamos aí em dezembro, esse é o último domingo do ano de 2025 e estamos na expectativa de um novo ano, e essa é uma expectativa muito boa. E nós, como cristãos, devemos ser os que sonham mais elevados em Deus, porque já fomos abençoados por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós podemos planejar, nós podemos orar, nós podemos clamar ao Senhor e ter grandes expectativas, porque Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor da glória. E nós queremos meditar nesta noite juntos sobre o tema, a sua fidelidade a Deus, por meio da obediência à Bíblia. É a chave para o relacionamento com Deus e as suas conquistas. Então, quero meditar hoje com você sobre o poder da obediência, o poder que a obediência tem. Essa semana, e desde a semana passada, você está aí recebendo desejos, né? O desejo que o ano que vem, desejo boas festas, eu desejo que você tenha 2026 maravilhoso, não é? Geralmente a gente ouve essas coisas e até fala essas coisas, e não é mal algum em desejar algo bom para as pessoas, pelo contrário, é até bem educado isso, e são bons desejos que nós podemos ter em relação às outras pessoas e as outras pessoas em relação a nós. Espiritualizando a coisa, o pessoal fala mais ou menos alguma coisa assim, profetizando 2026. Então vai ser um culto profético em tudo que nós queremos fazer e declarar que o ano de 2026 vai ser uma bênção, que vai ser isso e aquilo outro, e que vai ser de vitória, aquela coisa toda. Mas é interessante, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente não vê nem o aspecto do desejo, né, o desejo que 2026 seja legal para você, e nem essa ideia de que eu profetizo alguma coisa extraordinária para a sua vida. Mas o que a Bíblia nos ordena é obedecer. O poder não está no desejo que você tem. O poder não está em você declarar algo para si mesmo ou para alguém. O poder está na obediência. Moisés está do lado de cá do Rio Jordão. A terra prometida está do outro lado do Rio Jordão. Aquela nova geração vai entrar na terra prometida. O homem tem 120 anos, eles acabaram de passar 40 anos no deserto, e aquela geração incrédula todinha morreu, e seus filhos viram o pecado dos seus pais, e disseram: não vamos fazer como os nossos pais, vamos crer no Senhor, vamos obedecer o Senhor. E agora Moisés vai ficar do lado de cá, e diz: eu vou subir um monte e vou morrer, mas vocês vão passar o Jordão e vão conquistar toda essa terra sob Deus, sob o poder de Deus, e eles vão fazer a transição do deserto para a terra prometida, e cada ano é uma transição, de um ano para o outro, coisas novas vão acontecer, mas a ênfase de Moisés no livro inteiro de Deuteronômio é a palavra de Deus, é a lei de Deus, as Escrituras Sagradas, e a obediência à palavra de Deus. Então, o versículo 1 do capítulo 4, versículo 1, diz assim: agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, Deus de seus pais, está lhes dando. No versículo 9, veja comigo: tão somente
e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam das coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. O chamado aqui é o chamado à obediência, o poder da obediência. Deus nos chama à obediência à sua palavra. Deus nos dá a sua palavra. Veja o texto: ouve. Deus nos concede a sua palavra. Nós ouvimos esse verbo chamar, que é o verbo mais importante do Antigo Testamento, ouvir. E então ouvimos aquilo que aqueles que foram escolhidos por Deus estão ensinando a palavra de Deus, e nós cumprimos, nós obedecemos esta palavra, e o resultado é viver. E o resultado é conquistar a terra. Veja, aqui não existe uma coisa assim como Moisés está dizendo: gente, é o seguinte, nós vamos ter os maiores desafios pelos próximos 30 anos para conquistar essa terra. Vamos lá, vamos levantar as mãos e vamos profetizar que vai dar certo. Não, é desobedeça a palavra de Deus. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, vai ser a obediência de vocês o ponto, a chave que vai fazer vocês triunfarem sobre todo o desafio. Por isso que a palavra de Deus para Josué, por meio de Moisés, e depois o próprio Deus falando com Josué, diz: tem coragem e seja forte para fazer tudo quanto está escrito no livro da lei, não te desvie dele, nem para a direita nem para a esquerda. Medita nele de noite e tem cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Ele vai lutar durante 30 anos e tudo que Deus está exigindo dele é obediência. Se você quer ter um ano de 2026 sob a bênção de Deus, Deus não está te chamando a profetizar, a declarar ou a desejar. Deus está te chamando a obedecer. A obedecer. É mais fácil fazer um culto, vamos lá, todo mundo em pé, vamos lá, deseja, declara, decreta, ordena. Não adianta. Se você não obedecer, nada vai funcionar. A vitória está na obediência. O poder está na obediência. Tudo o que o diabo quis fazer contra Jesus no deserto, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus venceu o diabo com esse livro que você está aberto aí em suas mãos, o livro de Deuteronômio. Tudo o que o diabo queria era fazer Jesus desobedecer, desviar Jesus das Escrituras Sagradas. E é tudo que o diabo vai querer fazer contra você. É tudo que a cultura vai querer fazer contra você. O que você precisa obedecer. Então hoje à noite eu quero meditar com você sobre o poder da obediência, nesse capítulo 4 de Deuteronômio. E a primeira coisa, o primeiro poder dessa obediência é nos manter em comunhão com Deus. Olha o versículo 7 e versículo 8: pois que grande nação há que tem a deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje lhes proponho. Veja a comunhão com Deus, o estar chegado a Deus, o ser ouvido por Deus, está intimamente ligado à obediência aos estatutos, aos juízos, aos mandamentos justos e retos. Toda esta lei que hoje o Senhor nos propõe, a palavra de Deus. Meus amados irmãos, o sangue de Jesus nos dá acesso à presença de Deus. Nós entramos no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu naquela cruz por meio do seu sangue precioso.
presença de Deus por causa do pecado, mas Cristo, com o seu sangue, nos perdoou, nos purificou de todo o pecado. Mas nós permanecemos no Santo dos Santos por meio da obediência. Nós não entramos, nós não temos direito a acesso à presença de Deus pela obediência, não. O acesso, o direito se dá pelo sangue precioso de Cristo. Mas a permanência nessa presença santa, esse relacionamento de amor com Deus, se dá por meio da obediência à palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Então veja o relacionamento de amor com Deus. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Como diziam os puritanos, a dança do amor de Deus. O Pai ama o Filho ama o Pai e o Filho amam o Espírito Santo, e o Espírito Santo ama o Pai e o Filho. Eles vivem uma trindade perfeita de união e amor. E aqui nós, igreja, somos incluídos nessa dança santa do amor de Deus, e somos incluídos nesse amor maravilhoso, e desfrutamos desse amor que Deus tem por causa do sangue de Jesus, em obediência à sua palavra. Quando nós deixamos de sentir o amor de Deus, é que com certeza desobedecemos ao Senhor. Porque quando nós vivemos em obediência, o texto sagrado diz: eu me manifestarei a Ele, o meu Pai o amará, eu o amarei, e nós nos manifestaremos a Ele. Essa manifestação do amor de Deus se dá na obediência à palavra de Deus. É a mesma coisa de um filho. O filho, quando desobedece, ele vê que o pai ou a mãe está ali, arredio a ele, contrário a ele, pelo seu comportamento, pela sua desobediência. Parece que o relacionamento está trincado. E o filho todo pensa: meu pai ou a minha mãe não me ama, porque está zangado comigo, porque me disciplinou, porque me pôs de castigo. Então meu pai e minha mãe não me amam. Não, é o contrário. O pai disciplina o filho que ama, e açoita todo aquele que quer bem. Mas parece que o relacionamento está trincado. Quando você desobedece, querido irmão, você se distancia de Deus. Não é Deus que se distancia de você, é você que se distancia do Senhor da glória. Então, meu amado irmão, a obediência mantém você unido ao amor. Veja o versículo 39 do capítulo 4, vai dizer o seguinte: por isso hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo da terra, não há nenhum outro Deus. Portanto, se só há um Deus, não há outro, portanto, segue-se que guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês, e não só com vocês, mas para com os seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor lhes está dando para todo o Senhor. Olha o poder da obediência. A obediência não faz apenas você feliz em Deus, não faz apenas você numa comunhão maravilhosa com Deus, mas guia seus filhos e traz vitória sobre você, e a vitória para todo o Senhor. Esse é o poder da obediência, esse maravilhoso relacionamento com Deus. Veja, o nosso texto começa com obediência, ele termina com obediência. É como um quadro que tem uma moldura, e a moldura do nosso texto é a obediência. Do começo ao fim, tudo ele está te chamando a obedecer. A obedecer. E quando você chegar no final desse livro, lá no capítulo 28, ele vai dizer: se vocês guardarem, se vocês obedecerem a palavra do Senhor e andarem fielmente aqui,
sempre a obediência ao Senhor. Não é em desobediência que andaremos em comunhão com o Senhor. Então, o primeiro poder da obediência é nos fazer permanecer em comunhão com Deus. O segundo poder da obediência às Escrituras Sagradas está em vivermos uma vida plena, e é isso que o versículo 1 vai dizer: para que vocês cumpram a sua palavra e para que vocês vivam. Aqui não é existir, aqui é viver plenamente, aqui é viver em plenitude, aqui é viver uma vida plena em Deus, é viver com Deus, é viver para Deus, é viver a vontade de Deus. Como o Senhor Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. É isso o que a palavra de Deus nos chama, a essa vida plena, essa plenitude de vida. E o versículo 6 vai dizer exatamente isso: portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, esses mandamentos, dirão: de fato, grande é este povo, e essa gente é sábia e inteligente. Meus irmãos, a palavra de Deus nos dá a vida, a palavra de Deus nos ensina a viver. Essa expressão aqui, sabedoria, é você saber viver em todas as práticas da vida, no seu trabalho, no seu estudo, nos seus afazeres. É você viver segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus nos dá princípios, valores, o caminho, padrões para obedecermos e vivermos segundo Deus. Você tem uma distinção. As outras nações iam olhar para a nação de Israel, que obedecendo a palavra de Deus, eles iam dizer: veja essa gente grande, essa grande nação, esse povo enorme, eles se multiplicam, eles não estão se acabando, eles não estão se destruindo a si mesmos. Não, pelo contrário, a maneira como eles vivem, os princípios pelos quais eles vivem, os fazem ser felizes e se multiplicarem, crescerem e se tornarem fortes. São as 10 palavras, ou os 10 mandamentos. São mandamentos de liberdade, são mandamentos de vida que o Senhor nos dá. Por isso que o texto sagrado de Deuteronômio vai dizer: hoje o Senhor te apresenta a vida e a morte, a bênção e a maldição. O Senhor diz: escolhe, pois, a vida. Obedeça a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, você está escolhendo a vida, os princípios certos. Hoje nós temos centenas de vozes que estão falando conosco, por meio da cultura, por meio das redes sociais, da internet. Meus amados irmãos, quanta gente confusa, não sabe para onde ir, o que fazer. E quando chegam diante da Bíblia: não, mas eu acho isso, não, mas eu sinto isso, mas eu penso isso, mas eu vi isso, mas eu ouvi fulano dizer isso, mas eu li isso aqui no post tal, ou alguém da minha família está dizendo isso. Não, amado irmão, fica com a palavra de Deus, é com ela, obedeça a palavra. Tudo que você vê, ouvir, ler, sentir, pensar, achar, filtre pela palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante, ela não erra nunca. O conselho das pessoas, a forma que a família vive, aquilo que a moda diz, o que a cultura ordena, isso tudo passa. Nada disso é absoluto, mas a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus é a maneira de Deus, são os princípios de Deus, é a vida de Deus, é como Deus vive. Ele está te chamando a viver junto com Ele, Ele está te chamando a viver à maneira dEle, a viver com Ele, a ser família dEle, a viver os valores dEle. Isso é obediência. Por isso que o princípio, por isso que viver
espantado. Quantas pessoas, eu fiquei sabendo mais de 2 casos onde eu fiquei assim, não acredito. Pessoas de dentro da igreja, criado na igreja, casado na igreja, tendo filho dentro da igreja, divorciado. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? As pessoas estão brincando com o casamento. Elas não estão levando a sério em nada o que Jesus disse. Aquele que se divorciar, não sendo por causa de adultério, comete adultério. Gente, isso é sério, isso não é uma brincadeira, isso não é um jogo que as pessoas vão fazer. Não é assim, o mundano ele pensa assim, eu vou casar, se não der certo eu separo. É assim que o mundano faz. Mas nós não. Nós criamos filhos, nós educamos filhos, nós vivemos no casamento. Meus irmãos, nós temos que ajustar a nossa vida à palavra de Deus. Temos que ser um esposo, a esposa, os filhos, os pais, segundo as Escrituras. É isso que nós precisamos fazer, nós precisamos obedecer a palavra. Se queremos ter vida, meu amigo, você pode profetizar tudo que você quiser. Se você não andar nessa palavra, não tem jeito, não tem vida. É a obediência que vai trazer a vida para mim e para você. E nem adianta depois apontar para o diabo quando não der certo. Porque não é o diabo que está vivendo a sua vida, é você. Você está tomando as escolhas. Você está fazendo as decisões da sua vida. É você que está obedecendo ou não. É muito fácil botar a culpa no diabo. É a coisa mais fácil. Não me arrepender de quê? Foi o diabo. Não tem que me arrepender de nada. Não. A Bíblia nos chama ao arrependimento, ao quebrantamento. Tem uma área da sua vida, meu irmão, que você está deixando de obedecer ao Senhor. Está vivendo segundo suas escolhas, as vozes da sua cabeça, aquilo que a cultura está dizendo, que a sua família está falando para você fazer, um conselho, um amigo, sei lá o que você está ouvindo por aí. Meu amado irmão, ajuste sua vida à palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. As bênçãos de Deus estão na obediência à sua palavra. Que caiam nos céus. Nós vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos obedecer a palavra. É isso que Deus nos chamou a fazer. É isso que devemos fazer. Pastor, mas está todo mundo fazendo o contrário. Não importa. Você, como Josué disse para essa mesma geração, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa, nós vamos obedecer ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos fazer a vontade de Deus. É isso, querido. Aí está a vida, aí está a bênção de Deus. O terceiro poder da obediência é que você influencia as futuras gerações. As futuras gerações. É uma bênção que não é só para você. É uma bênção para as futuras gerações. Olha o que vai dizer o versículo 9. Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, o seu coração. Veja, a palavra de Deus é aqui que ela tem que morar. Ela tem que morar aqui no nosso coração. A verdadeira obediência, ela é do coração. Quando um pai diz assim para o filho, vai lá e faz assim para mim. E o filho vai resmungando, vai chutando, vai batendo em tudo, vai relutando, vai. Ele está obedecendo? Não de coração. A obediência, ela precisa ser de coração. De coração. Nós obedecemos a Deus, diz Paulo, de coração. Pedro vai dizer que nós somos filhos da obediência, capítulo 1, versículo 14, de 1. Nós somos filhos da obediência. A obediência, ela tem que ser do coração. Guarde bem o seu coração, a sua alma, para que vocês não se esqueçam
Oh, meus irmãos, como é fácil esquecer. Por isso o chamado medita no livro da lei de noite. Mas não parece um exagero isso? Meu Deus, é exagerado demais. Senhor, o Senhor exagerou, não é possível. De noite? Que negócio é esse de noite? A gente está com a cabeça na tua palavra. Irmão, se Deus está dizendo que a gente precisa de meditar de noite, é porque o nosso coração tem muita facilidade de esquecer da palavra de Deus. Não é verdade? Lembra das mensagens que você ouviu esse mês de dezembro? Não é verdade? A gente precisa lembrar. A gente precisa ler um texto, ouve uma mensagem, leu a Bíblia, depois você esquece. Por isso que você precisa trazer o texto ao seu coração, ao seu mente. Você precisa, e eu quero dizer para vocês, mais que qualquer outra geração, nós precisamos disso. Sabe por quê? Porque nós temos celular. Antes a gente sabia o número de telefone de praticamente todo mundo que a gente conhecia. A gente não sabe mais o número do telefone das pessoas, praticamente. Porque a gente não tem mais necessidade de ter o celular. A gente vive numa sociedade do esquecimento. As pessoas estão esquecendo, porque elas têm um monte de aparelhos que lembram essas pessoas, a gente das coisas que a gente tem que fazer, ou daquilo que a gente precisa lembrar. Então a gente está deixando de forçar a mente para lembrar das coisas, e a gente acaba esquecendo da palavra de Deus. A gente ainda tem o diabo, e aquele pode botar culpa no diabo também. Quando a semente é semeada, as aves dos céus vêm e roubam a palavra do coração. Não deixe o diabo roubar nenhuma palavra de Deus do seu coração. Não deixe cair no esquecimento nenhuma palavra de Deus do seu coração. Guarde o seu coração para 2026. Guarde o seu coração para sempre. Para sempre. Mas guarde em 2026. Quando o texto sagrado fala dessas decisões da nossa vida, eu volto só um passo atrás, no ponto anterior. Será a sua sabedoria, maneiras, princípios que você vive, mas também será a sua inteligência, diz o texto sagrado. Isso é a maneira com que você vai discernir as suas decisões. Será que aquilo que eu vou decidir, será que as minhas decisões estão de acordo com a palavra de Deus? Será que as companhias com quem eu estou andando, será que as pessoas com quem eu estou me comunicando e tendo relacionamentos mais íntimos, mais profundos, será que essas são as pessoas corretas que eu devo me relacionar? Será que é com essa pessoa que eu devo abrir o meu coração? Será que é esse conselho que Deus tem para a minha vida? Será que é essa direção que a palavra de Deus me diz para tomar? Será que é esse o caminho da santidade e da piedade que Cristo tomaria se estivesse no meu lugar? Irmãos, a palavra de Deus vai ser a sabedoria, a sua inteligência, essa inteligência espiritual que ninguém tem senão o cristão, porque ele vive pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Então guarda a tua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração. Todos os dias da sua vida vocês também contarão isso aos seus filhos. O que você vai contar? Aquilo que está no seu coração, aquilo que atingiu a sua alma, aquilo que Deus marcou a sua vida, a palavra dele. Você vai também contar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, tataranetos. A quantos você alcançar, você é responsável de contar para eles. Não se esqueçam do dia que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor lhes disse: reúna o povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensinem aos seus filhos novamente. Veja, a palavra de Deus está no nosso coração. O nosso coração cuidado pela palavra, o nosso coração como um armazém da palavra de Deus, como uma dispensa que guarda a palavra de Deus.
somos marcados pela palavra, somos transformados pela palavra, somos curados pela palavra. Vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Livres pela palavra, santificados pela palavra, conhecendo a Deus pela palavra, amando a Deus pela sua palavra, vivendo pela palavra, andando pela palavra, discernindo a vida, as escolhas do mundo pela palavra. Vivemos assim e entregamos isso do nosso coração aos nossos filhos, aos nossos. Sabe qual é o fracasso? É quando a gente transmite uma religião e não uma paixão. Aqui o fracasso é esse. Aqui está o fracasso. É quando, no lugar de entregar aos nossos filhos e netos, marcar a vida deles com a grandeza, a majestade, a paixão por Deus, simplesmente entregamos uma religião morta, vazia, de um monte de mandamentos, de nãos e de sims, e dizemos: olha, filha, é isso aqui. Isso mata a fé. Fé é relacionamento, fé é obediência, fé é comunhão, fé é entrega, fé é confiança em Deus, fé é conhecer a Deus, e porque eu conheço a Deus, eu amo a Deus, e porque eu amo a Ele, confio, e quando eu confio nele, descanso e continuo obedecendo. Esse relacionamento de amor com Deus, é isso que você vai transmitir aos seus filhos e netos e a todos os que você tiver e puderam crescer. É isso, paixão por Deus, é coração que queima por Deus, é coração que está pulsando de amor e paixão pelo Senhor. Por isso que o chamado no capítulo 6 é exatamente isso. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único, não há outro Deus, Ele é o único, Ele é o primeiro, não existem concorrentes, Ele é a razão da nossa vida e existência, Ele é o primeiro, Ele é o único. Você vai amá-lo de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, todo o seu trabalho, todo o produto do seu corpo. Você vai amar a Deus com toda a sua vida. Esse é o mandamento que hoje eu te dou. Você vai colocar no seu filho, você vai esfaquear o seu filho. Isso é, esse verbo inculcar é colocar na alma, no mais profundo do coração, uma paixão, um amor que Deus é o primeiro na sua vida. Ele é o único na sua vida. Para mim, quando eu olho para o meu pai, quando eu olho para a minha mãe, quando eu olho para o meu irmão, eu vejo que Deus é a pessoa mais importante da vida dessa pessoa. Não tem nada, não tem ninguém, nada disputa com Deus. Essa pessoa é apaixonada por Deus, ama a Deus, segue a Deus, ama as Escrituras, ora, obedece a palavra de Deus. É alguém apaixonado por Deus, é um cântico nos lábios dessa pessoa. A paixão por Deus, a gente vê o coração aquecido, a alma ardendo por Deus. Essa pessoa está incendiada de amor por Deus. Esse cristão que eu conheço ama Deus ardentemente e fervorosamente. É isso. É isso. E essa pessoa, quando fala de Deus para mim, o meu coração começa a queimar, porque eu nunca conheci alguém tão extraordinário como Jesus que essa pessoa fala. Eu nunca conheci alguém tão brilhante, tão maravilhoso, tão doce, tão amoroso, tão grandioso e majestoso como essa pessoa está falando para mim. Oh, meu irmão, é isso. Alcançar os nossos filhos, mas primeiro você cuida do seu próprio coração. Que 2026 seja o ano que você vai mais amar a Deus de todos os anos da sua vida. Que você vai crescer em amor a Deus, você vai crescer em amor à palavra de Deus, mais do que em todos os anos da sua vida. Eu quero dizer para você que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero afirmar para você que é isso que Deus quer para você.
que você ame a palavra de Deus, a palavra dele, mais do que em todos os anos da sua vida, que você ore, que você se consagre, que você viva uma vida piedosa, mais do que todos os anos da sua vida, que você sirva no reino de Deus, mais do que todos os anos da sua vida cristã. Eu quero dizer para você, eu quero afirmar para você, pelas Escrituras, que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu espero que esteja lá no topo, no primeiro lugar, no lugar mais elevado, no primeiro lugar da sua lista de desejos, de sonhos, de planos, de alvos, propósitos para 2026. Dizer, Senhor, eu quero te conhecer e te amar como nunca em toda a minha vida. Meus irmãos, isso muda as gerações. É isso que muda as gerações. É isso. Agora, o que mata essa fé feia? Não, já cumpri minha tarefa, já levei vocês para a igreja. Eu já tirei esse peso da minha consciência, já levei todo mundo para a igreja. Pronto. Eu não devo mais nada a ninguém, nem a Deus, nem a eles. Não, irmão. Você está enganado. Não é isso que a Bíblia te chamou a fazer. Não é isso que Deus nos chamou a fazer. Deus nos chamou a amá-lo e fazer os nossos filhos amarem ao Senhor. É isso, uma geração contará para outra geração as marcas de Deus em sua vida. Esse é o poder da obediência. Sabe, irmão, essa bênção é uma bênção eterna. Um dia os nossos diplomas não servirão mais, mas essa bênção é eterna. Isso é o sucesso máximo da vida. O seu filho ser um filho de Deus. Sua família ver um cristão apaixonado por Deus, uma comunidade, uma igreja fervendo por Deus, de paixão, de amor, de dedicação. Isso é eterno. A outra obediência, o outro poder da obediência é que nos livrará de nos afastarmos da glória do Deus vivo. Olha o versículo 15, e é o centro desse capítulo. Esse capítulo inteiro é um quiasmo. O centro está aqui. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma. Por que ele está repetindo de novo isso? Está vendo? Está vendo como o seu coração é importante? Tenha cuidado, guarde bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado, para que não se corrompam e façam para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que habita a terra, semelhança de alguma ave que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e virem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todas as aves dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a estas coisas que o Senhor seu Deus repartiu a todos os povos debaixo da terra. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. A idolatria, irmãos, é um grande perigo, não apenas para o não cristão, mas para a igreja. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios fugir da idolatria, e ele vai também dizer fugir da imoralidade. Duas coisas que nós não estamos livres como cristãos: nem da imoralidade sexual, nem da idolatria, porque qualquer coisa pode se tornar um ídolo na nossa vida. E aqui está o ponto central desse capítulo: é que Deus se revelou no Monte Sinai. O monte pegava fogo em Horebe, o monte pegava fogo,
e Deus desceu, e eles ouviram Deus falando as 10 palavras, os 10 mandamentos, e Deus escreveu na pedra, e entregou essas palavras maravilhosas, os 10 mandamentos, meus irmãos, e eles não viram forma e aparência alguma. E aqui está o chamado de Deus para Israel: não façam deuses, não tenham diante de vocês deuses diante de mim, não façam para si imagem de escultura nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, da terra, debaixo da terra. E ele repete novamente aqui. A idolatria, irmãos, é algo que está muito próximo de nós. Hoje nós temos a idolatria da beleza, do corpo perfeito, a idolatria do dinheiro, a idolatria dos prazeres. Nós temos idolatria de toda espécie, gente. Idolatria do dinheiro. E nós vamos ter cuidado de não sermos idólatras. A idolatria evangélica de personalidades, de nomes de pessoas extraordinárias. A idolatria de todo jeito. Que Deus guarde o seu coração e só tem um jeito: quando você obedece à palavra de Deus, quando você vive segundo a palavra do Senhor, quando você conhece Deus e entende que o melhor dos homens é apenas um homem, que nós somos todos iguais, meus irmãos, que nós devemos adorar o Senhor e amar o Senhor, e que nada na sua vida, nem ninguém, pode estar acima de Deus. É muito fácil pegar aquela bênção maravilhosa, daquele bebê lindo e maravilhoso, tão bonito, tão fofinho, tão delicado, tão gostosinho, e fazer dele um ídolo na nossa vida. Não é verdade? Não é verdade? É tão fácil isso. É muito fácil isso. Fazer da nossa saúde, fazer do dinheiro, da poupança, seja lá do que for, uma segurança. Irmão, a sua segurança está no Senhor. A sua segurança está nele. É Ele que é a sua segurança. Ele é o seu escudo. Ele é o seu lugar seguro. Não o que você tem, não o que você pode, é o Senhor. Ele, somente Ele. Você depende dele. Tudo que você tem é dele. Ele deu para você. Então, nós podemos, como Martinho Lutero diz, o meu coração é uma fábrica de ídolos. Eu posso produzir ídolos de todas as formas e espécies. Guarde o teu coração. Por isso que ele começa dizendo: tenha cuidado, no versículo 15, guarde bem a sua alma. Guarde bem a sua alma, porque você pode estar fazendo ídolos na sua vida, você mesmo, a sua vontade. Como Samuel disse para Saul: obedecer é melhor que sacrificar. Capítulo 15 de 1 Samuel, se não me engano, versículo 22. Porque a desobediência é pecado de feitiçaria, e a obstinação, a desobediência, aquela atitude que eu vou desobedecer a Deus e ninguém me segura, essa obstinação é pecado de feitiçaria. É a mesma coisa que praticar feitiçaria, de consultar os deuses, porque você está fazendo de você mesmo um Deus na frente de Deus. A obediência te livra, te protege da idolatria, porque você obedece em primeiro lugar a palavra de Deus e não o seu coração. Você não segue o seu coração, você segue a palavra. Quem segue o seu próprio coração é idólatra. A Bíblia não diz para você seguir o seu coração, a Bíblia diz para você seguir a palavra de Deus. Mas, pastor, a cultura está dizendo que eu segui o meu coração. Não, irmão. A cultura é idólatra. A cultura não quer Cristo. Quem segue seu próprio coração é idólatra. Nós seguimos a palavra do Deus vivo. Irmão, e ele lá no versículo 3 e 4, ele vai lembrar para essas pessoas de Baal Peor, quando Balaão, não podendo amaldiçoar o povo de Israel,
falou para o rei e disse: pegue suas mulheres e seus ídolos e envie ao arraial de Israel e faça com que os homens se prostituam com suas esposas e suas mulheres e adorem outros deuses, porque o Deus de Israel não vai aceitar isso. Yahvé não vai aceitar outros deuses. Ele é o único. Só tem um jeito desse povo ser amaldiçoado: se o próprio Deus deles se voltar contra eles. E só tem um jeito: se eles tiverem outros deuses diante dele. E aí fizeram 23.000 homens morreram em Baal-Peor. Por quê? Por causa da imoralidade e da idolatria. Meus irmãos, tenham cuidado. Guardem bem a sua alma, para que nada e nem ninguém, especialmente as bênçãos de Deus, não se torne um ídolo na sua vida. Se torne um ídolo na sua vida. Ah, pastor, foi abençoado por Deus. Que bênção, glória a Deus. Pastor, conseguiu um emprego. Glória a Deus, está nos orando por isso. Pastor, não posso mais ir na igreja. Por quê? Não estou trabalhando. Opa! Como assim? Não entendi. Você está usando a bênção que Deus te deu para não servir, não cultuar a Deus? Tem alguma coisa que está errada aí? Não tem, não? Não tem alguma coisa muito esquisita nesse negócio? Irmão, não deixe isso acontecer com você. Guarde bem o seu coração. O poder da obediência. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos. O poder da obediência ao Senhor.